Muito boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta mais esta sessão ordinária do COLEN, do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a primeira sessão deste ano de 2025. Desejo a todos que tenhamos um excelente ano, uma judicatura profícua e proficiente, como tem sido e como foi no ano de 2024. Cumprimento as senhoras e senhores desembargadores, aos eminentes procuradores de justiça Wallace Paiva Martins Júnior e Dr. Sérgio Turra Sobrani, a quem dou as boas-vindas em retorno a este COLEN do órgão especial. Cumprimento senhoras e senhores advogados, estagiários, nossos servidores, enfim, todos aqueles que acorrem a este centenário plenário. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do desembargador Adalberto Spanholo, aposentado, pai da doutora Cláudia Maria Mainoni Spanholo, juíza de direito da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro, e do juiz Fernando Aparecido Spanholo, também aposentado. O falecimento ocorreu em 21 de dezembro. Pelo falecimento do senhor Natal Pelicani, pai do excelentíssimo doutor Roger Benites Pelicani, juiz de direito, assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, falecimento ocorrido no dia 22 de dezembro. Pelo falecimento do juiz Silvério Paulo Bracho, aposentado, falecido no último dia 31 de dezembro. Também pelo falecimento do juiz Abel Aparecido Cortez, aposentado, ocorrido em 1º de janeiro. Pelo falecimento do senhor Antônio Okabayashi, pai do doutor Sérgio Hideo Okabayashi, juiz titular da 4ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, também ocorrido em 1º de janeiro. Falecimento do juiz José Cláudio Lepage, já aposentado, pai do nosso colega Augusto Drummond Lepage, juiz da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros, e sogro da excelentíssima doutora Paula Lopes Gomes, juiz assessora da Corregedoria Geral da Justiça, falecimento ocorrido em 4 de janeiro. Também votos de pesar pelo falecimento do querido desembargador Gildo dos Santos, que já estava aposentado, falecimento ocorrido em 11 de janeiro. E do desembargador Wellington Maia da Rocha, também aposentado, ocorrido em 12 de janeiro. Também pelo falecimento do senhor Omar Amaro, irmão do desembargador Mohamed Amaro, aposentado, e tio do doutor Marcelo Ielo Amaro, juiz substituto em 2º grau, falecimento ocorrido no dia de hoje. Também encaminharemos votos de felicitações aos doutores Rui Alberto Leme Cavalheiro, ao desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, ao desembargador Gilberto Pinto dos Santos e aos juízes Diego Migliorini Júnior, Roberto Hiroshi Morisuji e In Shin Long, todos em razão de suas aposentadorias. Abrindo a pauta judiciária, vamos aos blocos de julgamento. Adins, números 8, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55 e 56. No item 29, há voto convergente apresentado pela desembargadora Luciana Bresciani. Ação rescisória, número 12, item 12 da pauta. Agravos, números 13 a 19 e 21. Conflito de competência, de 22 a 25. Embargos de declaração, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74 e 76. Exceção da verdade, número 77. Incidente de resolução de demandas repetitivas, 78. Inquérito policial, 79. Mandado de segurança, 81, 82 e 83. Pedido de quebra de sigilo de dados, número 85. Procedimento investigatório criminal, 86. Reclamação, 87 e 88. Representação criminal, 89, 91. Petição criminal, número 92. Adiado a meu pedido o item 4 da pauta, em que é relator o desembargador Renato Rangel Desinano. Permanece adiado a pedido do desembargador Noivo Campos, número 7. Adiado a pedido do desembargador Viana Cotrim. Número 11, relator desembargador Matheus Fontes. Adiado a pedido do desembargador Carlos Monerá. Número 30, relator desembargador Gomes Varjão. Adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani. Número 57, relator desembargador Jarbas Gomes. Adiado a pedido do desembargador Jarbas Gomes. Número 84, relatora desembargadora Luciana Bresciani. Sobras do desembargador Haroldo Viotti. Número 15, relatoria do desembargador Gomes Varjão, e 26,90. 26,90 é relator o desembargador Haroldo Viotti. Sobras do desembargador Gomes Varjão, como relator, número 53. Retirado de pauta a pedido do relator. Número 20, desembargador Campos Melo. 33, Renato Rangel Desinano. 36, Gomes Varjão. 43, Luiz Fernando Niche. 75, desembargador Jarbas Gomes. Destaques da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, números 9 e 10. Destaques da desembargadora Luciana Bresciani, número 32. E destaque do desembargador Xavier de Aquino, número 80. Suspendo a pauta judicial e vamos agora à pauta administrativa. Número 1 da pauta administrativa é defesa prévia em expediente administrativo. Nesse caso, não observei antes, há segredo de justiça. Eu vou pedir, por favor, que o plenário seja esvaziado, permanecendo apenas o doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que é o advogado neste caso. Muito bom. Retomando os trabalhos, só avisar a plateia que os itens de número 1 a 5 foram julgados em segredo de justiça. Próximo item da pauta administrativa é o número 6, uma verificação. Desculpe, o número 6 foi retirado de pauta também por ser relator o desembargador Haroldo Viotti, ausente na sessão de hoje. Número 7, indicação para provimento de encargos de entrância final da turma recursal. Manifestação da Corregedoria indicando o doutor Marcos Blanc Gonçalves, juiz de direito da Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional 3 de Jabaquara, para o cargo de segundo juiz de direito da turma recursal cível. E o doutor Marco Aurélio Estradioto de Moraes Ribeiro Sampaio, juiz de direito da terceira Vara Cível de Jundiaí, para o cargo de terceiro juiz de direito da quarta turma recursal cível. Permanecem como remanescentes as doutoras Valéria Longobardi e Vera Lúcia Calvinho de Campos. Só ressaltar que o Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, deliberou encaminhar
a este colendo órgão especial as indicações. Matéria em discussão. Aprovaram as indicações feitas pela Corregedoria Geral da Justiça. Item 8, permuta de desembargadores. Permuta solicitada pela desembargadora Tereza Cristina Mota Ramos Marques, com assento na 10ª Câmara de Direito Público, para a 28ª de Direito Privado, do desembargador Marcelo Semer, com assento na 13ª Câmara de Direito Criminal, para a 10ª Câmara de Direito Público, e desembargador José Henrique Rodrigues Torres, com assento na 28ª Câmara de Direito Privado, para a 13ª Câmara de Direito Criminal, com efeitos a partir de 27 de fevereiro, próximo futuro. Matéria em discussão. A unanimidade de votos aprovaram a permuta. Item 9 também, permuta de magistrados, solicitada aqui pelo doutor Jair Antônio Pena Júnior, juiz de direito da Vara de Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Botucatu, e pela doutora Érica Marcelina Cruz, juíza de direito da primeira vara criminal da comarca de Bauru, ambos em entrância inicial. O pedido de permuta atendeu aos requisitos previstos no artigo 88 do nosso regimento interno. A matéria está em discussão. Por unanimidade de votos, aprovaram a permuta. Item 10, convocação do Superior Tribunal de Justiça. Ofício do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o doutor Walter Godóis dos Santos Júnior, juiz de direito titular 2 da 11ª Vara de Fazenda Pública, permaneça à disposição daquela corte por mais um ano, a contar de 8 de março, para continuar auxiliando no gabinete do ministro Dias Toffoli, com prejuízo de sua vara. Segundo item, também convocação, o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso solicita que a doutora Karina Luqueta Carrara, juíza da primeira vara criminal de Jaú, permaneça à disposição daquela corte por um ano, a contar de 7 de fevereiro próximo, para continuar atuando no gabinete do ministro André Mendonça. Matérias em discussão. Por votação unânime, aprovaram as convocações. Deferiram as convocações. Item 11. Ofício do desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, solicitando a recondução da doutora Maria Cláudia Bedotti no cargo de juíza efetiva, classe juiz de direito, daquele tribunal em virtude do término do primeiro biênio do mandato no dia 6 de fevereiro, próximo futuro. Matéria em discussão. Deferiram a recondução. Item 12 da pauta, dois subitens. O primeiro, apresentado pelo desembargador Alexandre Lazzarini, solicitando desligamento da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. E por conta deste desligamento, procederemos à eleição para uma vaga na mesma primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Eu só gostaria de comunicar ao colendo plenário que uma desembargadora do colendo do Tribunal Pleno deste egrégio tribunal, a doutora Daíse Fajardo Nogueira Jacó, formulou ao conselheiro relator Guilherme Guimarães Feliciano, do colendo Conselho Nacional de Justiça, pedido de tutela de urgência inaudita altera partes para que o edital da eleição fosse suspenso e, consequentemente, não houvesse a eleição. Eu tomei conhecimento agora, ao abrir a sessão do órgão especial, desse requerimento feito ao Conselho Nacional de Justiça. No entanto, Sua Excelência, o conselheiro Guilherme Feliciano, indeferiu, vou ler os termos do indeferimento, indefiro por hora o pedido de tutela administrativa de urgência e, em paralelo, determino a intimação do Tribunal de Justiça para determinadas providências. Enfim,
não tendo sido concedida a tutela administrativa de urgência, nós procederemos à eleição para esta vaga na primeira Câmara Reservada do Meio Ambiente. Com a palavra, desembargador Campos Melo. Presidente, apenas por esclarecimento, terá sido requerida essa tutela de urgência? Com que fundamento? Vossa Excelência teve acesso a isso? Eu tenho aqui, depois posso mostrar a Vossa Excelência. Porque... Já havia uma representação anterior formulada ao Conselho Nacional de Justiça. Ah, tá bem. Muito obrigado. Nada. Vamos então distribuir as cédulas de votação. Convido o desembargador Ferreira Alves a auxiliar a presidência na apuração dos votos. A votação ainda não é eletrônica, então, para apuração manual, é sempre muito útil a colaboração dos eminentes desembargadores.
Vamos à apuração. Tasso Duarte de Melo. Carlos Dias Mota. Carlos Dias Mota. Tasso Duarte de Melo. Tasso Duarte de Melo. Carlos Dias Mota. Carlos Dias Mota. Carlos Dias Mota. Tasso Duarte de Melo. Tasso Duarte de Melo. Tasso Duarte de Melo. Aquile Mário Alesina Júnior. Carlos Dias Mota. César Eduardo Temer Zalaf. Aquile Mário Alesina Júnior. Carlos Dias Mota. Tasso Duarte de Melo. Tasso Duarte de Melo. Carlos Dias Mota. Tasso Duarte de Melo. Tasso Duarte de Melo. César Eduardo Temer Zalaf. Tasso Duarte de Melo. Tasso Duarte de Melo. E César Eduardo Temer Zalaf. Bateu. Resultado da apuração. Tasso Duarte de Melo, 12 votos. Aquile Mário Alesina Júnior, 2 votos. Carlos Dias Mota, 8 votos. César Eduardo Temer Zalaf, 3 votos. Ana Maria Alonso Baldi, nenhum voto. Eleito o desembargador Tasso Duarte de Melo. Não, isso é... Obrigado ao desembargador Ferreira Alves. Próximo item da pauta, número 13 de ordem, é também eleição para a primeira Câmara reservada ao meio ambiente. Vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro. Havia 2 inscritos, o desembargador José Roberto de Souza Meireles e a desembargadora Tânia Maria Awali. No entanto, a desembargadora Tânia Maria Awali desistiu da inscrição, de modo que temos apenas o desembargador José Roberto de Souza Meireles. Eu indago ao colendo plenário se podemos elegê-lo por aclamação. Então, eleito o desembargador José Roberto de Souza Meireles para a primeira Câmara reservada ao meio ambiente. Item 14, indicação de juiz de direito substituto em 2º grau, provimento de um cargo de juiz de direito substituto em 2º grau, decorrente da promoção do desembargador Enéas Costa Garcia. É indicado o doutor Antônio Carlos Santoro Filho, juiz de direito da 7ª turma recursal civil do nosso colégio recursal. Ficarão como remanescentes os doutores Fausto José Martins Seabra e Valdir Calciolari. Matéria em discussão. Aprovada a indicação. Item 15, minuta de resolução. Minuta que dispõe sobre a desativação da primeira vara especial da infância e juventude infracional da capital, com a respectiva redistribuição do acervo de processos e dos servidores entre as varas remanescentes, além da renumeração da 6ª vara existente e remanejamento da competência da vara desativada. Aqui há parecer favorável tanto da Corregedoria Geral quanto da Presidência, uma vez que o número de feitos anualmente distribuídos não justifica o provimento desta vara. Eu já adianto ao colendo plenário que esta vara deverá ser transformada ao depois na 3ª vara criminal de vítimas, crianças
e adolescentes, que infelizmente o volume cresceu assustadoramente no período pós-pandêmico. Então são duas varas que nós instalamos no biênio anterior, mas que as duas varas já não se mostram suficientes para fazer frente ao acervo. Então desativamos essa vara de menor infracional, porque não há realmente necessidade para que ela permaneça, e vamos transformá-la depois na terceira vara criminal de vítimas, crianças e adolescentes. Matéria em discussão. Aprovada a minuta de resolução, à unanimidade. Item 16, proposta de escala de plantão judiciário, proposta da escala de segundo grau das sessões de direito privado, público e criminal para o mês de fevereiro. Matéria em discussão, aprovada a proposta de plantão, no mais são afastamentos de magistrados e magistradas, alguns já deferidos ad referendum deste colendo órgão especial. Afastamentos em discussão, todos aprovados à unanimidade. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Por favor. Temos sobre a mesa somente 2 pedidos de preferência e 2 de sustentação oral. O primeiro pedido de preferência é o número 66 de ordem, embargos de declaração civil, em que é relator o eminente desembargador Fábio Gouveia, que tem o voto 51.900, pede a preferência pelo embargante prefeito do município de São Paulo, Dr. Caio Oliveira Marques. Tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, boa tarde a todos. E, atendendo ao pedido de Vossa Excelência, eu vou me limitar a ler aqui a ementa do meu voto, que é bastante longo, e trata-se de embargos de declaração com alegação de omissão. E essa hipótese não se configurou. Os embargos de declaração têm efeito infringente e eu estou, pelo meu voto, propondo a rejeição e deixando à disposição do ilustre advogado aqui presente. Muito obrigado, eminente relator. Propõe a rejeição dos embargos. Matéria está em discussão. Por votação unânime, rejeitaram os embargos de declaração. Próximo pedido de preferência é o número 68 de ordem, também embargos de declaração civil. Aqui, relator, o eminente desembargador Xavier de Aquino, com voto 33.643. Quem pede a preferência é a embargante Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Tem a palavra o eminente relator. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os pares, ao Ministério Público, aos advogados presentes. Trata-se de embargos declaratórios, não apresentando nenhuma novidade com relação à contrariedade. É mais um efeito protelatório. Pois não. E com isso eu estou rejeitando. Só um minuto, por favor. O eminente relator, então, propõe a rejeição dos embargos. A matéria está em discussão. Por votação unânime, rejeitaram os embargos de declaração. Primeira sustentação oral é o número 50 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Campos Melo, com voto 84.500, pede a sustentação oral
o doutor Yuri Ramon de Araújo, pelo réu presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, a quem convido o doutor Yuri a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Yuri. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero desejar feliz ano novo, apesar de hoje ser 29 de janeiro, mas inaugurando a nova sessão hoje do Tribunal de Justiça, quero parabenizar a Vossas Excelências, principalmente ao ilustríssimo presidente, pelo seu biênio, na qual os novos gestores, sei como é bem difícil assumir essa questão da presidência de um tribunal da índole do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimentar também o nobre relator, Campos Melo, ao Ministério Público, aos advogados aqui presentes, servidores e estagiários desta Egrégia Corte. Excelências, trata-se, na verdade, de uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Parquet, pelo Procurador-Geral de Justiça, referente às gratificações de gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora, essa é uma gratificação por produtividade fiscais, no qual trata dos auditores fiscais do município de Itaquaquecetuba, e a gratificação de desempenho institucional que é concedido aos médicos, a questão dos médicos na municipalidade. Antes de mais nada, quero deixar aqui a nota prévia de presunção de constitucionalidade pelas razões da constitucionalidade reforçada, no qual os princípios da constitucionalidade, princípios da segurança jurídica, princípios esses que ecoam em nosso ordenamento jurídico, por meio do qual as leis aqui tratadas e discutidas, elas observaram o devido processo legislativo. Além disso, cumpre mencionar aqui o parâmetro utilizado dessa legislação, aqui na qual se trata, também tem como parâmetro normas no âmbito estadual, São normas que, em tese, são equiparadas, tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual, como em âmbito municipal. No tocante à primeira gratificação discutida, no qual será defendida aqui, a gratificação por produtividade fiscal, no qual a Lei Complementar Municipal 64, de 26 de dezembro de 2016, que com alteração promovida pela Lei Complementar Municipal 192, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe do regime jurídico e trata das gratificações, diz que será concedida gratificação por produtividade fiscal. Da gratificação por produtividade fiscal, os artigos 143 e demais falam lá da questão da pontuação, da questão de como é isso. A título exemplificativo, Excelências, o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral de Justiça, ingressou em legislação semelhante de Cubatão, pela Lei Complementar Municipal 16, de 23 de dezembro de 2003, do município de Cubatão, que tratava do adicional de produtividade. Esta Egrégia Corte, por meio do relator, deu em liminar, concedendo a suspensão. Todavia, o município de Cubatão ingressou com pedido de suspensão perante o Supremo Tribunal Federal e a relatora, à época, doutora Rosa Weber, ministra Rosa Weber, ponderou que a jurisprudência dessa corte reconhece a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance, como concretização do princípio da eficiência, artigo 37 caput, ressaltando a possibilidade de que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestões e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta investimento em benefício da coletividade. Suspensão de liminar número 1615 de São Paulo. Posteriormente, a Egrégia Corte, o Supremo Tribunal Federal, referendou a liminar e, consequentemente, esta Egrégia Corte, acatando a decisão do Supremo Tribunal Federal, disse que a ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dessa lei, que, repito, é ipsis literis, tal qual igual ao do município de Itaquaquecetuba, e rejeitou a ADI. Em relação a isso também, Excelências, quero dizer que a gratificação por produtividade fiscal também é uma gratificação que tem como parâmetro semelhante a benefícios e estipêndios pecuniários concedidos também por essa Egrégia Corte. Por exemplo, a gratificação por acumulação de acervo, resolução 876 de 2022,
Também a resolução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, resolução 3 de 2024, e a resolução 11/24 de 2018, PGJ, do Ministério Público. Então, volto a dizer aqui que o artigo 39, parágrafo 1º, é expresso ao dizer que, da Constituição Federal, que também tem sua redação dada na Constituição Estadual, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes de cada órgão, autarquia, fundação, para aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Já disse Shakespeare, né? Uma flor com outro nome seria igualmente doce. Então, apesar das vezes a nomenclatura ser adicional ou gratificação, o que vale é sua essência. O que vale é sua essência, e eu volto a dizer, tal qual já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, preenche os requisitos, o adicional de produtividade fiscal concedido na municipalidade. A segunda gratificação questionada pelo parquet refere-se à gratificação por desempenho institucional. GDI, a Lei Municipal 254 de 23 de abril, trata a gratificação de desempenho institucional para os médicos, né? Tem os seus requisitos lá. E essa gratificação, excelências, também já foi questionada, apesar de outra nomenclatura de adicional por bonificação dos médicos aqui do Estado de São Paulo, na lei estadual, já teve decisões também por esta egrégia Corte Estadual, aduzindo pela constitucionalidade. Por exemplo, no recurso de apelação civil 10.23.703.26.20, do relator Alves Braga, né, no qual diz: o PPM foi instituído pelo artigo 13 da Lei Complementar Estadual com o objetivo de incrementar a produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços é pago conforme o resultado obtido pelo servidor em processo de avaliação anual. Não se trata de modificação de remuneração, nem de benefício ou vantagem de caráter geral, mas eventual. Por quê? Porque atende os 3 requisitos de uma legislação constitucional: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Inclusive, foi em 2023 que eu assisti a uma sustentação oral aqui, também fazia uma sustentação oral, e vi o procurador do Estado tratando sobre essa lei, que foi a Lei Complementar Estadual 1193, de 2 de janeiro de 2013, que foi questionada nessa egrégia corte, e esta egrégia corte corretamente declarou constitucional, julgando improcedente, por assim dizer, a ação proposta pelo parquet. Inclusive, o relator foi Luciana Breschi, né, desse órgão especial à época. Então, também agora vamos para a terceira gratificação questionada, que é a gratificação pela participação em órgão de remuneração coletiva em banca examinadora. A lei complementar, que é o Estatuto do Servidor da Municipalidade de Itacoaxetuba, institui a gratificação pela participação do órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora. Né? Em sua redação aqui, é interessante reiterar também a vossas excelências que essa legislação, ipsis literis, está igual à Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que diz: além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. E ele coloca aqui: gratificação por encargo, curso ou concurso, que, apesar da nomenclatura ser um pouco diferente, a essência é a mesma. Da mesma forma, a lei estadual, também daqui do Estado de São Paulo, a lei estadual 10.261, de 28 de outubro, trata da mesma gratificação, que será designado para fazer parte do órgão legal de deliberação coletiva. A gratificação relativa ao exercício em órgão legal de deliberação coletiva será fixada pelo governador, atendo os requisitos constitucionais, tanto federal quanto na sua Constituição estadual. Da mesma forma, aqui eu quero reiterar, a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva em banca examinadora, prevista na lei de Itacoaxetuba, possui fundamento de concessões idênticos, volto a dizer, idênticos à gratificação pela prestação de serviço de natureza especial concedida aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução 1124/2018, PGJ, de 26 de outubro de 18. Então, se colocar uma lei de um lado, colocar a resolução do outro, perceberá que os requisitos, a estrutura, a essência da gratificação do estipêndio pecuniário é dado com os mesmos requisitos. Então, ora, se há previsão em resolução, se há previsão na lei municipal, se há previsão na lei estadual, se há previsão na lei federal, com toda certeza, não quero aqui me imiscuir mais nesse tema, mas preenche os requisitos.
Então, não me alongando, tal qual Abraham Lincoln que dizia, né, que quando começava a falar, ficava meio preguiçoso para parar, e também sabendo que Vossas Excelências têm uma pauta delongada, a municipalidade pede que, caso não seja o entendimento pela constitucionalidade por essa egregia corte das gratificações, pede pelo menos a modulação dos seus efeitos, para que possa os servidores não serem prejudicados, principalmente a questão da gratificação de banca ou comissão deliberativa, a questão da gratificação dos médicos e a gratificação dos auditores fiscais. Além disso, Excelências, também quero propor aqui algo que eu não me recordo se essa egregia corte fez, mas em uma pesquisa recente, o Supremo Tribunal Federal, em questões de ações diretas de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem adotado medidas autocompositivas para poder fazer o ajuste, para poder fazer uma avaliação em relação a essas normas que são questionadas. Recentemente, nas ADPFs, foi recentemente agora, na ADPF 165 do Distrito Federal e 829 no Rio Grande do Sul, que concedeu isso. Então, caso Vossas Excelências tendem a interpretar que esses dispositivos questionados sejam inconstitucionais, então ao menos concedam a oportunidade autocompositiva para que a municipalidade, junto com o Poder Legislativo, Poder Executivo e também o Parquê, se sentem para fazer uma avaliação autocompositiva de fazer os ajustes devidos com os parâmetros, caso sejam estabelecidos, para que a legislação não seja declarado inconstitucional, e sim dar uma oportunidade para que isso possa ocorrer, porque já temos exemplos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e seria bem interessante, caso essa igreja de corte não tenha feito isso, seria uma oportunidade de ser referência também no Brasil, de ser um dos primeiros tribunais de justiça a fazer esse tipo de concessão. E, por fim, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, também pede-se que seja feita interpretação conforme. Ao invés de declarar inconstitucional toda a legislação e prejudicar inúmeros servidores da municipalidade de Itacoaxetuba, seja dada interpretação conforme para que sejam estabelecidos parâmetros de interpretação no qual esses benefícios sejam concedidos, os estipêndios pecuniários. Lembrando que, novamente, tanto a legislação municipal quanto a legislação estadual e legislação federal têm parâmetros idênticos. Então, o que se pede, até por questão de justiça, que seja feito esse julgamento nos modos aqui pleiteados. Se, no caso, for pela declaração de inconstitucionalidade, dê oportunidade para que seja feita a autocomposição antes do julgamento final. E caso seja julgado a ação em seu mérito, e ao menos seja dada interpretação conforme, ou em outro caso, seja julgada improcedente totalmente a ADI formulada pelo Procurador-Geral de Justiça. Agradeço a oportunidade e muito obrigado aos ilustríssimos desembargadores pela atenção a mim concedida. Muito obrigado, doutor Yuri. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao eminente desembargador Campos Melo. Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado. Eu vou tentar sintetizar um pouco o meu voto, que é um tanto longo, mas eu digo que, não obstante a autonomia atribuída aos municípios, a concessão de vantagem pecuniária em decorrência unicamente de cumprimento de deveres funcionais ordinários, sem qualquer conotação de encargo adicional ou execução anormal, viola o artigo 128 da Constituição Estadual, assim como os princípios de moralidade, igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público previstos no artigo 111. Os quais traduzem necessidade de atendimento em princípios estabelecidos na Constituição Federal, artigo 144. O fato é que a extinção de vantagens pecuniárias ou pessoais para servidores públicos só se mostra legítima se em conformidade com o interesse público com as exigências do serviço, à luz do disposto no artigo 128 da Constituição Estadual. As vantagens aqui impugnadas representam, em última análise, simples dispêndio de verba pública sem causa aparente. Eu trago a colação precedente em caso parelho, similar, a DIN 2093754, relatada pelo eminente desembargador Matheus Fontes, foi aqui julgada em 26 de junho de 2022. Mais especificamente, no que diz respeito à gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora, instituída nos artigos 131, 3, 140 da Lei Complementar 64 de dezembro de 2002, já restou reconhecida, em caso análogo ao presente, a inconstitucionalidade de gratificação similar.
Eu trago à colação o precedente. Foi julgado aqui ação direta de inconstitucionalidade 2193931, relatada pelo desembargador Francisco Cascone, foi julgado aqui em 21 de setembro de 2022. No caso dos autos, a norma impugnada deixou, aspas, a critério da administração pública, fecho aspas, caput do artigo 140, tanto a escolha do servidor que participará de eventual órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora, quanto a fixação do percentual incidente sobre o vencimento do funcionário designado, o qual corresponderá ao valor da respectiva gratificação. Assim, também impõe-se a conclusão no sentido que o dispositivo legal em questão, além de violar o artigo 128 da Carta Estadual, representa inequívoca ofensa ao princípio da reserva legal, uma vez que delegou à administração pública a competência para fixar, por meio de ato infralegal, os valores a serem pagos em decorrência da vantagem em questão. Isso não é possível, pois que a instituição da referida vantagem somente por lei pode ser veiculada, por força do princípio da legalidade. Nesse contexto, com base nos fundamentos que eu expus, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banco examinador. A mesma conclusão deve ser aplicada à gratificação por desempenho institucional da Lei GDI, Lei Complementar 254 de 2015. A referida gratificação é destinada de forma exclusiva ao, aspas, servidor médico e durante o efetivo exercício de seu cargo e de suas funções no serviço de urgência e emergência do município de Itaquá. Fecho aspas. Além disso, os requisitos para o recebimento da vantagem pecuniária em questão estão positivados no inciso 1 a 3 do artigo 1º do mencionado diploma. Assiduidade, produtividade, boa relação médico-paciente. Fecho aspas. A criação da referida gratificação não se compatibiliza com o regime constitucional vigente. Trago à colação aqui a manifestação do ilustre subprocurador-geral da Justiça, que diz que, aspas, essa vantagem deixa de atender a qualquer interesse público ou às exigências do serviço porque os pressupostos de seu recebimento consistem no adimplemento de deveres funcionais ordinários e elementares ao exercício de qualquer função pública. Assiduidade, produtividade e boa relação. Não se vislumbra o interesse público, tampouco o atendimento às exigências do serviço a título de remuneração ou indenização não outorga da vantagem pecuniária apartada de causa jurídica rígida, significando autêntica liberalidade com o dinheiro público. Eu fecho aspas aqui. Esse entendimento já foi sufragado também no Supremo Tribunal Federal, numa ADIM que lá tramitou, na medida cautelar número 2667 do Distrito Federal, relatada pelo ministro Celso de Mello. Perdão. E outro precedente do órgão especial, eu transcrevo, vou poupar os presentes do martírio da leitura, mas este precedente é exatamente no mesmo sentido, segundo o qual inexiste situação excepcional que vá além do simples exercício da própria função pública, tratando-se de deveres elementares exigíveis de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições. A DIN número 2095312, relatada pelo desembargador Renato Sartorelli, foi julgado em 13 de setembro de 2017. É o caso dos autos. Então, eu reconheço também a inconstitucionalidade dos artigos 1º a 9º da Lei Complementar 254 de 2015 e por arrastamento dos artigos 10 a 12 da referida Lei Municipal, visto que a criação da aludida GDI, gratificação por desempenho institucional, contraria os artigos 111 e 128 da Constituição do Estado. Todavia, verifico que o autor não tem razão ao verberar a criação da gratificação por produtividade fiscal instituída pela Lei Complementar 192 de 2010 e que acrescentou os artigos 131 e 143 à Lei Complementar
64. Referida gratificação deverá ser paga aos agentes fiscais, seus respectivos chefes e diretores, quando no efetivo de exercício de suas funções. É vantagem pecuniária que visa a remunerar o servidor pelo incremento de sua performance, de modo a melhor atender ao princípio da eficiência positivado no artigo 111. Trago a colação precedente do Supremo Tribunal Federal, relatado pela ministra Rosa Weber. Eu transcrevi quase integralmente, mas aqui na leitura do voto eu remeto apenas à identificação do acórdão. Foi uma suspensão de liminar 1615 São Paulo, julgado em 3 de maio de 2023. E, neste órgão especial, nós já julgamos no mesmo sentido na ADIM 229-3948, relatado pela eminente desembargadora Silvia Rocha, em julgamento de 12 de junho do ano passado. Então, a gratificação por produtividade fiscal não se revela incompatível com a Constituição Estadual, exceção feita à expressão, aspas, e será regulamentada pelo Poder Executivo, já que isso representa ofensa ao princípio da reserva legal. O decreto 7141, 12 de novembro de 2014, deve ser declarado inconstitucional porque está inquinado de vício formal. Trago a colação também precedentes no mesmo sentido. Em resumo, caso reconhecer a inconstitucionalidade do inciso 3º do artigo 131 e do artigo 140, parágrafo 1 da Lei Complementar 64 e dos artigos 1º a 9º e por arrastamento 10 a 12 da Lei Complementar 254, além da expressão será regulamentada pelo Poder Executivo, fecho aspas, caput do artigo 143-A da Lei Complementar 64 de 2002 e do Decreto 7.141 de 12 de novembro de 2014 do município de Itaquá. Não é caso de repetição de eventuais valores recebidos pelos beneficiários das gratificações, pois recebidos de boa-fé. E não entendo que não é caso de se cogitar, exceção feita à irrepetibilidade já ressalvada, de modulação. Então, eu julgo procedente, em parte, a presente ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que eu já mencionei, ressalvando apenas a irrepetibilidade. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator, então, propõe a procedência parcial da ação, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos que indicou, sem modulação, mas com ressalva. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram parcialmente procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos indicados pelo eminente relator, tudo nos termos do seu voto, sem modulação e com ressalva. Muito obrigado ao doutor Yuri, tenha uma boa tarde. Muito obrigado. Próxima sustentação é o número 80 de ordem, em que é relatora a desembargadora Luciana Bresciani, com o voto 32.464. Pede a sustentação oral Dr. Francisco de Almeida Rissato, pelo impetrante, e convido o Dr. Francisco a ocupar a tribuna da defesa. Friso que neste caso há já uma indicação de destaque por parte do desembargador Xavier de Aquino. Doutor Francisco, muito boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Eminente presidente, Fernando Torres Garcia, excelentíssima relatora, Luciana Bresciani, demais julgadores desse órgão especial, a todos os presentes, uma boa tarde e os votos de que 2025 seja um ano muito próspero a todos. Pois bem, não irei me alongar, mas trago a este órgão especial o julgamento de um remédio constitucional que se assentou basicamente em três pilares. O primeiro é de que o procedimento administrativo que cassou a aposentadoria do impetrante não teria respeitado garantias constitucionais como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O segundo motivo
é de que a condenação administrativa foi decorrente tão somente da sentença penal condenatória e que a aposentadoria é um direito adquirido ante o caráter contributivo que reveste o benefício. Em que pese a autoridade coatora ter prestado as informações, relatora, ter demonstrado e comprovado que houve um procedimento administrativo, que o impetrante participou dele, ou seja, que as garantias, em tese, teriam sido, sim, respeitadas, é inegável que a sentença administrativa é decorrente exclusivamente da sentença condenatória criminal, e explico por quê. O contexto fático que ensejou a demissão, a cassação da aposentadoria, é de que o impetrante foi acusado pelo crime de lavagem de capitais. Inicialmente, em primeiro grau, ele foi absolvido. Em recurso ministerial, houve uma reforma por este egrégio Tribunal de Justiça que o condenou. Na seara administrativa, porém, a autoridade corregedora, o delegado que conduziu o processo administrativo, ele propôs a absolvição do ora impetrante, cito folhas 736 e 747. O Conselho da Polícia Civil, por unanimidade, acompanhou a absolvição, folhas 753 e 760. A Procuradoria-Geral do Estado, embora tenha opinado sim pela procedência da condenação administrativa, ela sugeriu a pena mitigada de suspensão por 90 dias. Tão somente o secretário de Segurança Pública propôs a cassação da aposentadoria, o que foi acolhido pelo governador do estado e é o que se combate neste momento. Então, digo, somente em razão de ter uma sentença penal condenatória transitada e julgada foi o que motivou essa mudança entre as opiniões técnicas formuladas por todos os órgãos até que fosse efetivamente decretada a cassação da aposentadoria. Aposentadoria essa que foi concedida em 2014, há mais de 10 anos, e que se reveste de direito adquirido, como disse, pela natureza contributiva que reveste isso após as emendas constitucionais número 3 de 93, 20 de 98 e 41 de 2003, que deixou de ser a aposentadoria um benefício exclusivamente arcado pelos cofres públicos, e que se tornou, então, algo que era retributivo. O servidor público contribui para sua aposentadoria, ele compra sua aposentadoria durante anos, décadas, para no final ele poder receber o seu descanso remunerado. Aqui eu gostaria, nesse ponto, de trazer um trecho do voto do desembargador Xavier de Aquino, que pediu destaque, inclusive, para ler ipsis literis o que ele colocou num voto, num mandado de segurança de relatoria de Vossa Excelência, desembargadora Luciana, que foi o seguinte, aspas, retirar os proventos daquele, já aposentado, que durante anos contribuiu com o sistema de previdência para ter amparo na velhice, significa, quando menos, enriquecimento indevido do Estado, que recebeu durante 35 anos ou mais, mês a mês, parcela dos vencimentos do servidor a título de contribuição previdenciária. E ao depois, cessa a retribuição a que ele tem direito, sem sequer indenizá-lo pelas contribuições já pagas. Eu gostaria de fazer duas breves analogias que reforçam essa tese. A primeira é de que a justa causa no direito do trabalho não interfere em direitos previdenciários. A segunda é que a perda de posto e patente na justiça militar também não afeta o direito à aposentadoria. Então, se nenhuma dessas hipóteses afetaria a aposentadoria, por que, neste caso, seria diferente? Essa é a pergunta que coloco respeitosamente a este órgão especial. São essas as razões em que demonstram que a decisão administrativa decorreu tão somente de uma sentença penal condenatória e que, além de tudo, ela sim maltrata garantias e direitos fundamentais constitucionais de que o ora impetrante alcançou com o tempo e com as suas contribuições mensais.
São essas as razões, já me encerrando, que humildemente rogo a vossas excelências que seja concedida a segurança, anulado o ato administrativo e reestabelecido a aposentadoria do impetrante. Agradeço a todos pela atenção e desejo-lhe uma boa tarde. Muito obrigado ao doutor Francisco. Para que profira o seu voto, passo a palavra à desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos outros procuradores de justiça, aos nossos ilustres colegas, diligentes servidores, advogados presentes, e o faço na pessoa daquele que acabou de bem sustentar oralmente na defesa dos interesses de seu cliente. No entanto, nesse caso, que é diverso, não é, do reconhecimento da cassação de aposentadoria em sede de ação de improbidade ou mesmo na sentença criminal, nós temos previsão em processo administrativo. Em um processo administrativo que eu tenho como de trâmite regular e que resultou após respeito ao direito ao contraditório, direito de defesa, e também um período de suspensão por força da tramitação do processo crime na decisão de cassação da aposentadoria. Tem, então, que, na hipótese em tela, resumindo bastante meu voto, os documentos apresentados pelo impetrante não convencem a respeito de eventual lesão a direito líquido e certo e passível de reconhecimento nesta sede. Ele é aposentado e encontra-se recluso, cumprindo pena no presídio da Polícia Civil. É verdade que não houve menção à perda do cargo como reflexo da condenação. Nos termos do artigo 92, inciso 1, alíneas A e B do Código Penal, no acórdão da esfera criminal. No entanto, ao contrário do que alega o impetrante, a cassação de aposentadoria decorreu de regular processo administrativo, observado o devido processo, contraditório e ampla defesa. O impetrado apresentou cópia praticamente integral do processo administrativo e a análise desses autos evidencia que não estão presentes as nulidades alegadas. Portaria de instauração está copiada a folha 103/117 com descrição pormenorizada das imputações contra o impetrante. Não tendo comparecido ao interrogatório e não justificada a ausência, foi decretada a revelia e nomeado o defensor, que apresentou defesa prévia. O acusado esteve presente na inquirição de 2 testemunhas, audiência realizada em outubro de 2019, e manifestou intenção de constituir advogado para defendê-lo nos autos. Assim foi admitido, apresentou defesa, acompanhou a prova produzida. Em complementação à instrução do feito, o acusado foi interrogado na presença de seu advogado. Foram apresentadas alegações finais no processo administrativo e, após relatório complementar, ocorreu a determinação de sobrestamento. Determinou-se juntada oportunamente do acórdão, inclusive nos embargos de declaração criminal e julgamento de recurso especial e extraordinário. Isso é importante destacar, porque em determinado momento parece que nós estamos revendo, inclusive, os fundamentos do acórdão criminal transitado em julgado. Dessa exposição é possível confirmar que houve irregularidade do processo administrativo, houve retomada depois dessa juntada, com a apresentação de novos pareceres, com nova oportunidade de manifestação do réu e decisão fundamentada. Podemos confirmar que houve processo administrativo disciplinar regular, tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa, o que fulmina grande parte das argumentações do impetrado. Eu destaco aqui o teor da súmula 665 do Colégio Superior do Tribunal de Justiça. Destaco ainda trecho do parecer da assessoria jurídica do gabinete do Procurador-Geral do Estado e quanto a esse, faço uma breve leitura desse trecho, considerando os argumentos apresentados na sustentação oral. Por essa razão, independente do desfecho das investigações na esfera criminal
é possível concluir, na hipótese telada, que o interessado não se desincumbiu a contento do ônus da prova quanto à licitude dos recursos incompatíveis com seus vencimentos, tornando-se possível constatar que enriqueceu de forma ilícita e que não poderia deixar de ser dolosamente durante o exercício de seu cargo, ao apresentar evolução patrimonial incompatível com os vencimentos de delegado de polícia, incidindo deste modo não apenas na prática do ato definido em lei como improbidade administrativa, mas também em procedimento irregular de natureza grave, e aqui faço referência aos dispositivos. Não fosse isso o suficiente, temos no presente caso enquadramento das condutas e em ato definido como crime de lavagem de dinheiro, de lavagem de capitais, na medida em que consta dos autos de decisão criminal condenatória transitada em julgado. Então, o argumento não foi só a sentença penal condenatória transitada em julgado. O processo administrativo disciplinar foi julgado procedente e aplicada a pena de cassação de aposentadoria, com fundamento nos dispositivos legais, que aqui destaco, e tem previsão expressa, será aplicada ao artigo 77 a pena de cassação de aposentadoria. O reconhecimento do direito à aposentadoria especial não afasta a possibilidade de aplicação da sanção de cassação de aposentadoria. Já se discutiu essa questão aqui no órgão especial. Quando há uma dúvida sobre algum direito, mandado de segurança ou ação de rito ordinário acaba em reconhecimento no direito, por contagem, o que for, de aposentadoria especial. Isso não faz com que essa sentença esteja sendo desrespeitada, essa sentença e o respectivo acórdão estejam sendo desrespeitados em razão de um procedimento de cassação de aposentadoria, do desfecho desse procedimento. Quem tem direito em razão de uma sentença judicial transitada em julgado não tem mais direito do que aquele em que essa questão não era nem discutida e obteve a aposentadoria especial diretamente na via administrativa. Outro fato deu ensejo à cassação. Acerca da possibilidade de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria após as alterações introduzidas pelas emendas constitucionais 3 de 93 e 41 de 2003, o Colendo Tribunal Federal manifestou-se expressamente na DPF 418, eu transcrevo aqui a ementa completa, mas destaco, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores precedentes, relator, ministro Alexandre de Moraes. Acerca da matéria, julgados também do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha. Inclusive neste que eu transcrevo, destacando que é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar, restringindo-se o exame à regularidade do procedimento e à legalidade do ato. Então, nós não podemos rever aqui, não é, tanto a justiça, quer da decisão criminal, quer do processo administrativo disciplinar, e sim verificar o seu regular trâmite. Colação de lição da doutrina, entre elas de José dos Santos Carvalho Filho, defendendo a possibilidade dessa aplicação, e já ciente, tentando abreviar como solicitou nosso ilustre presidente, já ciente do alentado voto divergente, que traz, como sempre, fundamentos bastante relevantes e que devem ser objeto de consideração, e tendo sido gentilmente antecipado, eu apenas referiria que o venerando acórdão citado é do agravo interno, na declaração é relativo ao agravo interno, mas posteriormente a segurança, no caso colacionado pelo nosso nobre decano, foi denegada e o acórdão deste colendo órgão especial que manteve ou aplicou a pena de cassação de aposentadoria, foi mantido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o entendimento, salvo melhor juízo, não é que eu aqui proponho, né, seja adotado,
é o que está em consonância com a jurisprudência tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça. Esse é o meu voto, senhor presidente, para denegar a segurança. Muito obrigado. A eminente relatora propõe seja denegada a ordem. Tem a palavra o eminente desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, eu ouso divergir da eminente desembargadora na medida em que eu acho que o ato fere direito líquido e certo do impetrante, pois caracteriza um verdadeiro confisco alargado. Nesse sentido, eu discordo. Então, estou divergindo e, se for o caso, por escrito apresento. Pois não. O eminente desembargador Xavier de Aquino diverge da relatora e propõe seja concedida a ordem. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Relatora, denegação, divergência, desembargador Xavier de Aquino, concessão da ordem. Como um voto, eminente vice-presidente. Senhor presidente, com a relatora, com a devida vênia. Como voto, senhor corregedor-geral. Também com a relatora, temos o ADPF 418, a discussão está superada nesse ponto, com a relatora. Como voto, desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, apesar da ADPF mencionada no voto da eminente relatora, uma questão de consciência, eu estou acompanhando o eminente desembargador Xavier de Aquino no seu voto divergente. Como voto, desembargador Campos Melo. Senhor presidente, acompanho a relatora Data Vênia. Como voto, desembargador Viana Cotrim. Data Vênia com a relatora. Desembargador Fábio Gouveia. Data Vênia com a relatora. Desembargador Matheus Fontes. Com a eminente relatora. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, embora eu tenha ressalvas quanto ao tema em discussão, eu vou acompanhar a relatora neste caso. Pois não. Como voto, desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, acompanho a senhora relatora com a devida vênia. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data Vênia com a relatora. Desembargador Jarbas Gomes. Com a relatora, senhor presidente. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Acompanho a relatora, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, respeitosamente, com a relatora. Desembargador Noivo Campos. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerá. Da mesma forma que o desembargador Benedito, eu vou acompanhar a divergência por uma questão de consciência. Desembargador Renato Rangel Desinano. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Pedindo vênia ao eminente desembargador Xavier de Aquino, acompanharei a relatora. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com a devida vênia, eu voto com a divergência, senhor presidente. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Mário Deviene Ferraz. A vênia com a relatora, senhor presidente. Desembargador Paulo Airosa. Data Vênia com a relatora, senhor presidente. E desembargador Evaldo Scheib. Com a relatora, senhor. Por maioria de votos, denegaram a ordem nos termos do voto da eminente relatora. Score 20 votos a 4. Muito obrigado ao doutor Francisco de Almeida Rissato. Tenha uma boa tarde. Declara o desembargador Xavier de Aquino. Vamos agora aos itens adiados. O primeiro deles é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 1 da pauta, em que é relator o desembargador Gomes Varjão. O julgamento ainda não teve início, de maneira que passo a palavra ao eminente relator.
Com o voto 45.327. Pois não, senhor presidente. É uma ação direta de inconstitucionalidade, impugnação ao cargo comissionado agente de crédito, previsto no artigo 1º e no anexo 1 da Lei Complementar número 13, de 22 de novembro de 2017, bem como aos de supervisora administrativa e coordenador pedagógico, inclusos nos anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 19, de 2 de abril de 2019, e aos de assessor do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, assessor do secretário municipal de Saúde, assessor do secretário municipal da Promoção Social e assessor do secretário municipal de Transportes Públicos, incertos nos artigos 4º e nos anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 25, de 15 de março de 2021, todos do município de Herculândia. Perda superveniente de parte do interesse processual no que se refere ao cargo comissionado de supervisora administrativa por ter sido removido do quadro de pessoal do Sistema Municipal do Ensino de Herculândia, com a entrada em vigor da Lei Complementar número 39, de 26 de agosto de 2022. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas que não justificam o provimento em comissão ou função de confiança, ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Ademais, no que se refere ao cargo de coordenador pedagógico, evidenciada a violação ao Pacto Federativo, uma vez que compete privativamente à União em legislar sobre as diretrizes e bases de educação da educação nacional. Por esses motivos, senhor presidente, pelo meu voto, eu estou julgando extinta em parte a ação sem resolução do mérito e no mais julgada procedente com modelação. Eu tomei conhecimento, recebi o voto da eminente desembargadora Luciana Bresciani, sustentando a divergência apenas em relação a um cargo, né, que é o de coordenador pedagógico. Eu examinei o bem elaborado voto de Sua Excelência, meditei sobre a questão, mas eu não consegui vislumbrar aqui nas atribuições do cargo os requisitos que o qualificariam como um cargo de confiança, né? Então, lendo aqui as atribuições: verificar coordenador pedagógico, verificar o inventário dos brinquedos e do acervo de livros infantis, tal. Realizar juntamente com outros setores a formulação de plano de trabalho. Estou resumindo assim, não entrando em minúcias, porque essas palavras já dão assim uma ideia do conteúdo das suas atribuições, né? Examinar o levantamento de todas as atividades, avaliações, acompanhar de perto as ações dos demais setores da educação, verificar os livros de reunião dos pais e mestres, participar de cursos, seminários ou palestras de aperfeiçoamento, de atualização no desempenho das suas atribuições, cumprir as demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Com todo respeito à opinião divergente, eu entendo que essas atribuições são meramente burocráticas, prescindem a fidúcia que caracteriza o cargo de confiança e mesmo a função gratificada. E por isso eu estou mantendo o meu voto respeitosamente. Muito obrigado, eminente relator, que julga extinto feito sem resolução de mérito quanto ao cargo comissionado de supervisora administrativa ou supervisora administrativa e no mais julga procedente a pretensão. Julga em toto. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu ouço divergir sempre bem lançado o voto do eminente desembargador relator e apenas em parte. Ressalvo posição pessoal no que diz respeito a 2 cargos em comissão, que me parece que se enquadrariam em tese, mas respeitado o princípio da colegialidade, me limito a ressalvar. Mas no que diz respeito ao coordenador pedagógico, como venho destacando, são reiterados os julgados
do Colégio do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa matéria, considerando que essa função de confiança que se destina a profissionais da educação, né, que é professores que foram admitidos por concurso e depois de um período de experiência, segundo o seu perfil, são nomeados para a função comissionada de coordenação da área pedagógica, dentro da estrutura da educação, em conformidade com a Lei Nacional da Educação, em conformidade com a leitura que eu faço da Constituição Estadual e da Federal, que é reproduzida nesse aspecto, e de inúmeros julgados pelo Supremo Tribunal Federal como um todo, ou em decisões monocráticas dos ministros, inclusive referindo o discrimen em relação ao tema que diria respeito a cargos em comissão e não a funções comissionadas. Temos aqui acórdão da relatoria do ministro André Mendonça, de julho de 2024, acórdãos da relatoria dos demais ministros, com expressa referência a outros julgados dessa corte, a função específica, ora em exame, e a leitura diversa que o Colégio do Supremo Tribunal Federal tem feito do tema 1010, de forma absolutamente reiterada. Também do presidente, não é? Ministro Barroso, em outubro de 2024, exatamente sobre a educação, exatamente sobre essa função, mais um do ministro Barroso, um acórdão colhendo o órgão especial da relatoria do desembargador Gomes Varjão, em procedimento de readequação por determinação do Colégio do Supremo Tribunal Federal, NAD 2291-632, de 21 de novembro de 2024, no mesmo sentido. Também faço referência à acórdão da relatoria, decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes e outras tantas. É porque eu uso divergir apenas nessa parte específica, com base na doutrina e nos recentes precedentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal e até mesmo desde o Colégio do órgão especial sobre a matéria. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente desembargadora Luciana Bresciani diverge exclusivamente quanto à função de confiança de coordenador pedagógico, embora ressalve a posição em relação a outras funções também. A matéria está em discussão. Então, vou colher os votos. Relator, extinção do processo em relação a um cargo e procedência. Divergência, procedência parcial, ressalvando a função de coordenador pedagógico. Eu sou o primeiro a votar e, com todas as vênias, eu vou acompanhar a divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani, mercê da decisão deste colendo órgão especial de 13 de novembro de 2024, que, por votação unânime em juízo de readequação, considerou essa função de coordenador pedagógico constitucional. Então, estou acompanhando a divergência e indago como voto o senhor vice-presidente. Senhor presidente, com todo respeito, também com a divergência. Como vota o eminente corregedor-geral? Também com a divergência. Como vota o senhor decano? O relator. Como vota a desembargadora Ademir Benedito? Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Como vota o desembargador Campos Melo? Senhor presidente, nós somos compelidos à readequação, de modo que eu vou acompanhar o eminente relator. Como vota o desembargador Viana Cotrim?
Data vênia com a divergência. Como vota desembargador Fábio Gouveia? Data vênia com a divergência. Desembargador Matheus Fontes. Eminente relator. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, estou acompanhando a divergência. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, eu também respeitando o voto do eminente desembargador relator, mas em função do que este órgão especial decidiu em novembro a respeito das carreiras de suporte pedagógico, eu estou acompanhando a divergência. Desembargador Noivo Campos. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerá. Data vênia com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano. Com as mesmas observações dos desembargadores Gastão e Silvia, eu acompanho a divergência. Desembargador Afonso Faro Júnior. Respeitosamente com a divergência. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Data vênia com a divergência, senhor Desembargador Paulo Airosa. Com a divergência, senhor presidente. E desembargador Evaldo Scheib. Divergência, data vênia. Por maioria de votos, julgar o parcialmente procedente o pedido, afastado o vício de inconstitucionalidade quanto à função de confiança de coordenador pedagógico, com modulação e ressalva. Aqui a divergência é mínima, eu indago se não... Pois não, desembargador Campos Melo. Pela ordem, o relator havia julgado extinto, feito em relação a um determinado... Julgar o extinto em relação... E isso foi por unanimidade, eu presumo. Perfeito. Por unanimidade, julgar o extinto o processo sem resolução de mérito, quanto o cargo comissionado de supervisora administrativa. E por maioria de votos, julgaram parcialmente a ação, afastado o vício de inconstitucionalidade quanto à função de confiança de coordenador pedagógico. Como a divergência vencedora é mínima, eu indago se há óbice de Sua Excelência permanecer como relator. Eu não estou ouvindo, desembargador. Agora sim. Na última oportunidade em que eu reli todas as atribuições desse cargo, eu ainda me convenci de que, embora denominado coordenador pedagógico, ele não teria todos os requisitos de uma função de confiança que não estaria, então, previsto no tema 1010. Porém, considerando assim a decisão da maioria e pelo princípio da colegialidade, se possível, juridicamente, eu poderia até modificar o meu voto e adotar essa posição. Pois não, porque aquele acordo de novembro, inclusive, é da relatoria de Vossa Excelência. Exatamente, mas mesmo assim, eu relendo, eu falei, mas eu não me convenci. Mas... Então, o eminente relator, então, vai julgar nos mesmos moldes propostos pela eminente desembargadora Luciana Bresciani, que declara voto convergente. Okay. Assim fica decidido, então. Obrigado. Próximo item da pauta é o número 2 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Ademir Benedito. Nesse caso, Sua Excelência já proferiu, houve sustentação oral,
O relator já proferiu voto e indicou vista naquela oportunidade a desembargadora Luciana Bresciani, que tem a palavra. Senhor presidente, declaro o voto convergente ao bem lançado voto do eminente desembargador e relator. Eu indiquei vista por força da sustentação apresentada e, como indiquei vista, estou declarando o voto convergente. Pois não. Então, julgaram a unanimidade. Matéria em discussão, desculpe. Então, a unanimidade, julgaram procedente a ação com ressalva declarando convergente a desembargadora Luciana Bresciani. Próximo item é o número 3 de ordem. Também direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Jarbas Gomes, com voto 30.473. Tá. Nesse caso também o julgamento não teve início, foi adiado em 18 de dezembro a pedido do desembargador Noivo Campos. Tem a palavra... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esse caso, inclusive, ele é muito similar ao 9 e ao 10 também, item 3, 9 e 10. Acho que a decisão tomada aqui poderá implicar diretamente também nos itens 9 e 10. Eu só quero ver se 9 e 10 houve indicação de vista. Tem pedido destaque. Então vamos deixar aqui do lado, conforme for a gente já... Então tem a palavra o desembargador Jarbas Gomes para o item 3 da pauta. Voto 30.473. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, os doutos subprocuradores gerais de justiça, servidores, advogados, desejando a todos um ótimo ano. Senhor presidente, é uma direta de inconstitucionalidade do município de Guarulhos que trata da manobra de Heimlich. Eu vou fazer a leitura da ementa apenas. A desembargadora Márcia apresentou uma divergência e, considerando as ponderações ali feitas, eu de fato me convenci que Sua Excelência estava correta. Então acabei aderindo, modificando o meu voto e declarando a inconstitucionalidade apenas do artigo 2º da lei, que ela estabelece o proceder que não me parece compatível com a capacidade legislativa em questão. Não é? Então, eu digo o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade do município de Guarulhos, questionando a integralidade da Lei 8256 de 2024, que institui a obrigatoriedade do curso para manobra de Heimlich desengasgo no âmbito municipal, alegando vício de iniciativa e violação ao princípio da separação de poderes. A questão em discussão consiste em saber se a referida lei apresenta vício formal de iniciativa ao prever obrigações relacionadas à atuação administrativa municipal e interferir na competência exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre organização e funcionamento da administração. Reconhecida a competência legislativa concorrente do Poder Executivo e Legislativo quanto ao tema geral de proteção à saúde e à infância. Cito aqui os dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo. Com respeito ao artigo 2º da norma questionada, eu considero que ela invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo ao traçar parâmetros para atuação administrativa em afronta aos artigos 5º caput 47, 14 da Constituição Estadual. Cito precedentes desta Corte que apontam a inconstitucionalidade de normas que estabelecem obrigações para a administração pública sem observância dos princípios da separação dos poderes e da reserva de iniciativa. Assim, senhor presidente, eu aderindo naturalmente às judiciosas ponderações da desembargadora Márcia, eu estou propondo que seja julgado parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8256,
de 16 de março de 2024 do município de Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Vossa Excelência então propõe seja julgado inconstitucional apenas o artigo 2º da lei. O desembargador Noivo Campos tinha indicado vista, traz voto, não vejo voto escrito. Não, voto convergente. Pois não. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Igualmente. Na medida em que houve adesão ao entendimento, eu só vou fazer o voto convergente para declarar o posicionamento. Pois não. A matéria está em discussão. Então, por votação unânime, julgaram parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade nos termos do voto do eminente relator. Declara convergente a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Eu separei os itens 9 e 10, que tratam, inclusive, de matéria similar, e nós já poderíamos irmos diretamente a ele. Pois não, desembargador Aquino? Não estou ouvindo. O resultado deve ser o mesmo, 9 e 10. Então, é isso. Então, item 9 da pauta. Só um minutinho aqui. O item 9 da pauta é direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Xavier de Aquino. E o 10 também é direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Gomes Varjão. No 9, o eminente relator propõe a procedência parcial, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 2 e 3º. Coincidentemente, são os mesmos artigos. E a desembargadora Márcia Dalladea, se me permite, também reconhece a inconstitucionalidade do 2º e não do 3º. É isso? Pelas mesmas razões, senhor presidente. Eu indago ao eminente relator se mantém o voto, se vai ao... Eu modifico Vossa o artigo Excelência altera. Ok. A matéria em discussão. Então, fica decidido. Julgaram parcialmente procedente, declarando inconstitucional o artigo 2º. Declara convergente a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. E o 10, relator o desembargador Gomes Varjão, que tem a palavra. Não, senhor presidente. Eu, pelo meu voto, havia reconhecido a inconstitucionalidade do 3 e do 4, né? Isso. Do 4 por entender que tinha havido ingerência, né, na administração por parte de outro poder. E no 3º porque prevista a possibilidade de utilização de PPP, parcerias público-privadas, para a realização disso. Então, numa primeira leitura, eu entendi o seguinte: ora, se o principal aqui, que é a intromissão, o meio de se realizar o trabalho, nós estamos considerando inconstitucional, então o uso da PPP para essa finalidade seria também inconstitucional. Mas lendo a declaração de voto da desembargadora Márcia Dalladea, eu me convenci de que também nós poderemos restringir a declaração de inconstitucionalidade apenas ao artigo em que a ingerência foi reconhecida, e deixando de lado a questão da PPP, né? Vai ficar algo assim inócuo, né? Porque ele não vai poder utilizar a PPP para isso, mas isso, exatamente. Então, eu acompanho também e acolho a divergência. A conclusão é a mesma, é parcial, apenas um pouquinho mais amplo, porque eu vou acolher as razões da desembargadora, do voto da desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Muito obrigado, desembargador Gomes Varjão. Matéria em discussão. Então, por votação unânime, julgaram
parcialmente procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade aqui do artigo 4º. Nos termos do voto do eminente relator, declarando convergente a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Então, os itens 9 e 10 também ficam decididos. Suspendo a sessão por 15 minutos. Reaberta a sessão. Vamos agora ao item 5 da pauta, direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Campos Melo, voto 84.452. A desembargadora Luciana Bresciani está apresentando voto convergente. É isso, desembargadora? Então, o eminente desembargador Campos Melo propõe a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei 13.083 de 83 do município de Cubatão. Isso, na redação dada pela Lei 74.000/2013, também do mesmo município. Perfeito. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei 13.083 de 83, na redação dada pela Lei 74 de 2013 do município de Cubatão. Declara voto a desembargadora Luciana Bresciani. O item 6 é também direta de inconstitucionalidade. É relatora a desembargadora Luciana Bresciani com o voto 32.433. Ele foi adiado na sessão de 18/12, a pedido do desembargador Jarbas Gomes, mas eu não recebi qualquer voto. A eminente desembargadora Luciana Bresciani julga procedente a ação com modulação em ressalva. Tem a palavra o desembargador Jarbas Gomes. Presidente, muito obrigado. É justamente por acompanhá-la que eu não declarei nem voto convergente. Pois não. Então, a matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a ação com modulação em ressalva nos termos do voto da eminente relatora. Próximo é o item 32 da pauta, também direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Jarbas Gomes e tem o voto 30.382 e tem também a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. É uma ação direta de constitucionalidade do município de Buri. Eu vou proceder à leitura da ementa, que me parece suficiente. Direito constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, caso em exame, Lei 1248/2022 do município de Buri, que dispõe sobre a instituição de diário especial por atividade complementar aplicável aos servidores da Guarda Municipal. Questão em discussão, instituição de vantagem pecuniária em desatendimento ao interesse público e às exigências do serviço. Razões de decidir reconhecida a incompatibilidade entre a norma impugnada e os princípios regentes da administração, não tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores do pagamento do acréscimo nela previsto, destinado a remunerar o cumprimento de deveres funcionais após a regular jornada de trabalho, situação já compensada pela vantagem denominada Regime Especial de Trabalho Policial, inteligência dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual. Também faço um exame da doutrina e da jurisprudência. Eu só gostaria de registrar, senhor presidente,
que houve uma alteração do meu entendimento. Eu havia, em julgamento passado, acompanhado a desembargadora Luciana Bresciani, mas depois, em função da decisão majoritária deste colendo órgão especial e reexaminando a questão, verifiquei que, de fato, a questão, como foi encaminhada neste acórdão que decidiu de forma majoritária, me pareceu adequada. Então, em função disso, eu revi o posicionamento, fiz esse registro da alteração desse ponto de vista manifestado e estou propondo, senhor presidente, feita esta ressalva, eu estou propondo que seja julgada procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1248 de 2022, que instituiu a diária especial por atividade complementar destinada aos integrantes do quadro da Guarda Civil do município de Buri. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. O eminente relator, então, propõe a procedência total da ação direta de inconstitucionalidade. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu sou divergido, sempre bem lançado o voto do eminente desembargador relator e ainda mantenho a posição externada em outubro de 2024, posição essa que, na oportunidade, além do eminente relator, que agora altera seu entendimento com fundamentos consistentes, sem sombra de dúvida, também fui acompanhada pelos desembargadores Ricardo Dipe, Figueiredo Gonçalves, Gomes Varjão, Silvia Rocha, Nuevo Campos, Carlos Monderá, José Carlos Ferreira Alves, Mário Deviene Ferraz e Irineu Fava. Daí porque, e considerando inclusive julgados dos tribunais superiores e outras legislações equivalentes a essa, não é, sem discussão de constitucionalidade, que eu mantenho com a devida vênia meu posicionamento. Caso em exame, as informações prestadas pelo prefeito municipal e pelo presidente da Casa Legislativa dissertam sobre a distinção de conceitos, objetivos, fundamentos, aspectos financeiros e funcionais entre a diária especial e o regime especial de trabalho policial, além de destacar a importância da instituição da diária especial na área da segurança pública, que visa beneficiar não só os agentes de segurança, pois permite trabalharem voluntariamente em dias de folga, com direito a uma remuneração adicional, como também a população, haja vista a disponibilização de maior efetivo para a prestação da atividade operacional, visando reforçar a segurança pública em momentos de particular demanda nesse sentido. Nesse sentido, inclusive, a justificativa apresentada ao projeto de lei. Referido projeto vem atender à necessidade de melhorar a qualidade da prestação de serviço de segurança em nosso município, com maior presença dos guardas civis nas ruas, até na zona rural, além de valorizar o trabalho desempenhado pelos mesmos, para que também atuem fora de seu horário normal de trabalho. O valor da hora do DEAC atualmente é de R$ 34,06, cuja base de cálculo está no anexo 3, faixa 5 do nível, que corresponde a R$ 1.362,75, multiplicando por 2,5%, resultando nesse valor. Os interessados esclareceram que o regime especial do trabalho policial, instituído pela Lei Complementar 872 de 2017, é utilizado para a continuidade do turno de serviço, isto é, após o término da jornada normal. Por exemplo, pela permanência em uma delegacia após o horário de trabalho para apresentar uma ocorrência, seguindo aquele trabalho que teve início e que não pode ser bruscamente interrompido. Diferente do que ocorre com a diária especial por atividade complementar, instituída pela Lei Municipal 1248 de 22, utilizada para reforçar o efetivo da guarnição que está na sua jornada normal de trabalho, principalmente nos finais de semana, para recompor o efetivo, por motivo de afastamentos médicos, quando necessário, e em eventos que necessitam do apoio da Guarda Civil Municipal
para trazer maior segurança aos munícipes. Em situações como carnaval, por exemplo, situações de demandas específicas, em dias que seriam de folga, trabalho remunerado. Não há equivalência entre as duas verbas. No procedimento administrativo, o município de Buri também constou a relação dos guardas civis municipais que receberam a DEAC após a instituição, elencando os critérios de escolha para a realização, que seriam disponibilidade, estar de folga naquele dia, voluntariedade, presteza, qualidade e compatibilidade com o serviço requisitado, bem como indicou que o DEAC foi um mecanismo encontrado para dar legalidade aos pagamentos efetuados a guardas civis municipais que trabalham em suas folgas. A remuneração, na realidade, por uma questão fática, conhecida de todos, acaba fazendo com que esse trabalho extra seja realizado, melhor que seja, dentro dos quadros do serviço público. Juntou comprovante de escala, os eventos que exigiram essa atividade extraordinária, ronda escolar, festividades de carnaval, aniversário da cidade, etc. As peculiaridades não passaram desapercebidas da adouta Promotoria de Justiça de Buri ao promover arquivamento do inquérito civil inicialmente instaurado para apurar a regularidade do pagamento da gratificação em tela. Por sua pertinência, eu transcrevo em meu voto os fundamentos do bem lançado parecer da Promotoria de Justiça local, atenta às peculiaridades e ao modo como essa lei vem sendo aplicada no município. Posteriormente, no entanto, o Conselho Superior do Ministério Público converteu o julgamento em diligência, propondo a designação de substituto automático para oficiar no feito. Respeitado o entendimento no sentido contrário, mais uma vez, tenho que a diária especial por atividade complementar não possui idêntico fundamento ao adicional de regime especial de trabalho, não havendo que se falar em duplicidade remuneratória sobre o mesmo fato, qual seja o exercício da atividade fora da jornada, como alegado na inicial da ação direta. A norma dispõe sobre diária especial, consiste como uma dupla jornada facultativa e eventual, permitindo a utilização no dia de folga. O objetivo não é remunerar o descanso, enquanto aguarda eventual chamado, mas a finalização de um chamado, mas ao contrário, remunerar efetiva a prestação de serviço em dia que seria de folga. Colaciono aqui legislação equivalente em outros locais que não foi reputado inconstitucional e por meu voto julgo a ação improcedente. Muito obrigado, eminente desembargadora Luciana Bresciani. Diverge, propondo a improcedência da ação. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Procedência com o relator, desembargador Jarbas Gomes, em procedência com a desembargadora Luciana Bresciani. Eu sou o primeiro a votar e com todas as vênias, apesar dos fundamentos das razões da divergência, eu não vejo na lei critérios objetivos. O que fundamenta as razões da divergência, da vênia, são as informações prestadas pelos requeridos, de maneira que na lei não há distinção, não há objetividade para se dizer quando cabe e quando não cabe a gratificação. Então, respeitosamente, nesse caso, estou votando com o eminente relator. Como vota o senhor vice-presidente? Senhor presidente, voto com o relator com a devida vênia. Como vota o senhor corregedor-geral? Também acompanho o relator, lembrando que no final do ano passado nós julgamos um caso idêntico a esse, relativo a uma comarca aqui da Zona Oeste, de São Paulo, ou Barueri, ou Santana do Parnaíba, caso muito semelhante a esse. Acompanho o relator. Como vota o senhor decano? Com o relator. Como vota o desembargador Ademir Benedito? Peço vênia para acompanhar o relator, senhor presidente. Desembargador Campos Melo? Com o relator, nota vênia. Desembargador Viana Cotrim? Nota vênia com o relator. Desculpe, eu não vi, agora que estou vendo o painel, desembargadora Luciana. Senhor presidente, só com a devida vênia, fazer uma referência que no meu voto consta a previsão
a previsão da lei a respeito, copiei e colei da própria norma, a respeito da questão dos requisitos para a DEAC, e que essa Desembargadora, eu já estou em plena votação. Seja breve, por favor. Sim, eu não vou proceder à leitura, só que houve uma referência a uma questão que eu coloquei no meu voto. E que existe verba equivalente na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Desembargador Fábio Gouveia. Senhor presidente, com todas as vênias, voto com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Do mesmo modo, com o eminente relator. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Voto com a divergência da tabela. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho o senhor relator. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, tal qual o eminente desembargador relator, eu também estou revendo meu voto, tendo em vista o que decidiu este colendo órgão especial. Então, respeitosamente, eu acompanho o relator. Como voto o desembargador Noivo Campos. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerá. Data vênia com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinã. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Data vênia com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Na esteira do quanto manifestado pelo relator e pela desembargadora Silvia Rocha, eu voto com o relator também. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com o relator, data vênia. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Com o relator, data vênia. Desembargador Paulo Airosa. Com o relator, senhor presidente. E desembargador Evaldo Scheibe. Relator, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente a presente ação nos termos do voto do relator, declara voto eminente desembargadora Luciana Bresciani, a quem uma vez mais eu peço escusas por não ter visto a indicação de fala antes de iniciar a votação. Me desculpe. Não havendo mais pedidos de preferência, sustentações, destaques ou adiados, declaro encerrada a presente sessão. Muito boa tarde a todos, agradecendo a presença e a colaboração inestimável de nossos servidores e dos ilustres representantes da Polícia Militar. Muito boa tarde.